Talvez esse seja o vídeo mais sério que eu já fiz aqui no canal. Tem muita gente hoje com dívidas se acumulando, vivendo normalmente, acreditando que está tudo sob controle. Mas se você estiver em alguma dessas situações que vou te contar agora, existe um risco enorme de você já estar sendo engolido pelas dívidas. E isso é algo que pode arruinar sua vida financeira por anos. Eu vou te mostrar 5 sinais e em cada um deles eu vou te dar uma orientação prática para saber o que fazer se você estiver passando por aquilo. Quanto mais você se identificar com esses sinais, maior é a chance de você estar entrando num buraco financeiro miserável sem perceber. Vamos lá. O primeiro sinal: o dinheiro acaba antes do mês. Se você ganhar 3, 5 mil reais e lá pelo dia 15, 20, o dinheiro já sumiu, isso não é normal. Isso é um sinal claro de que a conta não fecha. Quando você gasta mais do que ganha, o fim da história é sempre a mesma. Não importa o valor do salário. Não importa se é pouco ou se parece ok. Você começa a se afundar. Hoje, mais de 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. E quando isso acontece, a dívida que tinha começado pequena vira uma dívida complicadíssima que te lasca e pode te perseguir por anos. O que fazer nessa situação? Aqui eu vou ser bem direto. Não existe milagre. Ou você está gastando demais, e nesse caso você vai ter que se organizar, colocar tudo no papel, receitas, despesas, ver exatamente onde o dinheiro está indo e reduzir o custo de vida até ele ficar menor que sua renda. Vai doer, vai ter que baixar o padrão, simplificar, cortar coisa que parece pequena, mas que acaba te sugando todo mês. Todo mês precisa terminar no positivo, nunca no negativo. Ou a outra opção é você ganhar pouco demais. Agora, se você já vive de forma simples, não esbanja e mesmo assim o salário acaba no dia 15, no dia 20, o problema não é gasto, é renda insuficiente. E nesse caso, não tem jeito. Você vai ter que aumentar sua renda, seja com renda extra, seja se qualificando, mudando de área, mudando de emprego, buscando algo que pague melhor. Ganhar mais, gastar menos. E se der os dois, melhor ainda. O sinal 2. Não consegue pagar a fatura total do cartão. Meu amigo, isso aqui quase sempre é o começo da desgraça financeira de muita gente. Quando você começa a pagar só o mínimo da fatura, ou qualquer valor menor que o total, o risco explode, porque é aí que entra o famoso juros do rotativo. E para quem não sabe, os juros do cartão de crédito no Brasil é um dos mais altos do planeta Terra. Não é alto, é absurdo de alto. E ele tem um poder enorme de arruinar a vida financeira de quem cai nessa. Você começa devendo pouco, uns 5 mil, 10 mil, e quando percebe já está 20, 30, 40, e não é exagero, hein? Isso acontece o tempo todo. Então, se você já está tendo dificuldade para pagar a sua fatura inteira do cartão, isso é um alerta vermelho, nível máximo, de que você entrou numa situação perigosa. Agora, o que fazer se isso ainda está no começo? Se você está começando a sentir dificuldade, mas ainda não está no caos total, a primeira coisa é parar imediatamente de comprar parcelado no cartão. Porque quanto mais você parcela, mais a fatura cresce. Se você continua comprando, a fatura nunca vai parar de subir. Mas se você para de comprar, a fatura trava naquele valor e você consegue respirar. Agora, se você já está numa situação mais feia, já faz tempo que só paga o mínimo do cartão, aí o buraco é mais embaixo. Nesse caso, você precisa tentar uma negociação com o banco. Mas não aquela negociação mentirosa de Daniel, vamos reduzir a sua parcela, mas aumentar o prazo. Não, aí não resolve nada. Só prolonga o sofrimento. O ideal é tentar negociar desconto para pagamento à vista. Vai exigir esforço, vai exigir ralar,
vai exigir correr atrás do dinheiro. Mas é isso ou deixar essa dívida virar uma bola de neve ingovernável que vai te perseguir por anos. Então fica claro, um dos sinais mais perigosos que você está sendo engolido pelas dívidas é quando o cartão de crédito deixa de ser uma ferramenta e vira uma armadilha. O próximo sinal preocupante de que você já está indo para o buraco é quando mais de 30% do seu salário já está comprometido com empréstimo ou financiamento. Quando praticamente 1/3 do teu salário já vai para o saco todo mês para pagar dívidas, isso vira um problema sério. Porque você passa a ter que viver só com 2/3 do salário para pagar todo o resto da vida. Agora, pensa comigo. Se a maioria dos brasileiros não consegue viver nem com 100% do salário, imagina quando a gente tira 1/3 disso. É por isso que tem que ter muito cuidado com qualquer dívida com parcelas altas e por muito tempo. Seja empréstimo do carro, de moto, até aluguel mal dimensionado. Tudo fica mais apertado porque sobra muito menos dinheiro para pagar o básico do dia a dia. E o que fazer numa situação dessas? Pare de depender do dinheiro dos outros para viver e comece a gerar seu próprio dinheiro. Em vez de ficar dependendo de empréstimo, limite, cheque especial, 20 mil cartões, pedir dinheiro para o governo, para o avô, para a mãe, para um amigo, para! Começa a gerar o teu próprio dinheiro. Trabalhando, fazendo renda extra. Foi assim que eu fiz a vida toda. No caso do financiamento imobiliário, eu sei que é diferente. Quase ninguém consegue comprar um imóvel à vista numa tacada só. Mas mesmo aí, quando o valor da parcela se passar do 30% da sua renda, desencana. Ainda não é a hora. Te falo com clareza, essa é a única dívida que permite essa exceção. Em todo o resto da vida, tenta pagar à vista sempre que possível. Você vai fazer uma viagem? Tenta gerar o dinheiro antes da viagem. Pagar à vista, sem enrolação, sem dor de cabeça depois. Esse é um dos princípios mais básicos da inteligência financeira. Quem é inteligente gera o dinheiro. Quem é ignorante vive pedindo dinheiro para os outros, dependendo sempre dos outros. Trabalhar é mais chato? É, mas trabalhar não endivida ninguém. O próximo sinal de que você está começando a se lascar financeiramente é quando você precisa escolher qual conta você vai pagar. Porque o dinheiro já não dá para pagar tudo, né? Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Dani, é mais importante pagar a fatura do cartão ou a conta de água? Quando alguém faz essa pergunta, é porque já entrou numa situação complicada, perigosa. É gente que já está escolhendo qual problema vai ser menor nesse mês porque as contas ficaram maiores do que o salário. Perigoso. Tem gente que chega a fazer um unidunité. Deus me deu uma revelação, qual conta preciso pagar esse mês? Aí, meu irmão, lascou. E o que fazer numa situação dessas? A resposta é a mesma que eu falei antes. Ou você para de gastar ou você aumenta a sua renda. Eu sei que tem muita gente que chega nesse cenário por motivos sérios, né? Perdeu o emprego, perdeu tudo na pandemia, ficou viúvo, ficou viúva, sei lá, a vida bateu pesado. Mas também tem muita gente nessa situação por pura falta de noção. Não para de gastar o dinheiro nunca. Quer gastar, quer torrar o tempo todo. Aí, quando as contas chegam, não consegue pagar tudo e começa esse jogo perigoso de decidir qual conta pago agora, qual conta deixo para depois. Às vezes, para a cabeça e para a tranquilidade financeira, é muito melhor começar a viver com menos. Mais simples, mais frugal, pelo menos até sua vida voltar para o eixo. O quinto sinal de que a coisa está ficando feia mesmo e que ainda pode piorar é quando você começa a parcelar despesas recorrentes. O Dani, o que é uma despesa recorrente? É aquilo que você precisa pagar todo mês, sem exceção. Vou te dar um exemplo simples. Gasolina. Todo mês você precisa abastecer o carro. Se você parcela a gasolina nesse mês, no mês que vem vai ter que abastecer de novo. E aí parcela de novo. E no outro mês de novo. E aí parcela de novo.
as parcelas começam a se acumular. E chega uma hora que a fatura estoura de tanta parcela empilhada e de tão alta que fica. Quer ver outro exemplo clássico? Supermercado parcelado. Todo mês você precisa comprar comida, né? A gente come todo mês. Parcelar já é ruim de modo geral, mas parcelar compra recorrente, tipo comida, é pior ainda. Porque você está empurrando para frente um gasto que vai voltar no mês seguinte. E no outro, e no outro, e no outro. Isso vira uma bola de neve gigantesca que cresce mês a mês e vai inflando a sua fatura e as suas dívidas. Isso aqui é um baita sinal de alerta. E a regra é simples. Não parcele despesa recorrente. Se você não tem dinheiro para bancar, filho, vai ter que encarar a realidade. Às vezes é vender o carro, se não consegue abastecer toda semana. Às vezes é trabalhar mais, dar um jeito, dar uns pulos. O caminho mais fácil é fechar os olhos, parcelar, pensar, bom, depois eu vejo o que isso vai dar, sei lá. Enche o saco. Esse caminho vai te lascar. O caminho mais inteligente é baixar um pouco o nível e aumentar a renda. E se você se reconheceu em uma ou duas situações que eu falei, já liga o alerta. Agora, se você já se reconheceu em todas, a verdade é uma só. Você já está no buraco. E para sair disso, não tem atalho fácil. Não tem truque. Não tem fórmula mágica. Vai ter que se sacrificar. Gastar menos, cortar despesas inúteis, parar com luxo, parar com ostentação e, ao mesmo tempo, buscar aumentar a renda e ganhar mais dinheiro. Não é confortável, não é rápido, mas é o único caminho para parar de ser engolido pelas dívidas e voltar a ter o controle da própria vida financeira. Se esse vídeo fez você se enxergar em alguma dessas situações, deixa aqui nos comentários. Às vezes, só reconhecer o problema já é o primeiro passo para sair dele. Eu sou Dani Beren e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!